Olá, olá, bem-vindos à Vida Acontece. Estamos no episódio 32. Isto tem sido uma boa É que isto tem sido um viagem. 31, não é? Exato, já passámos esse. 31 já passámos. O 31 já foi, exato. Ah, exato. Hoje trazemos um tema ahm, que está presente em toda a nossa vida, a toda a hora, que é a vida é feita de escolhas. Que escolhas nos marcaram mais na nossa vida? Quais é que nos lembramos desde miúdas? E, E pronto, e qual é que é o nosso processo? Qual é que é o nosso processo de discernimento para tomar estas decisões? Qual é que foi? E pronto, vamos começar. E eu não vou fechar a Margarida, porque Obrigada, obrigada, é que é sempre igual. É por acaso ia Então, dizer Margarida, já à frente. pontapé de saída, pontapé de saída. E não vou começar eu, por isso só sobra uma, não é? só sobra uma. Vai, Isabel, faz-te a vida, Mas começa. vai, eu por acaso ia dizer, vamos começar pelo fim, e pelo fim é o facto de estarmos aqui agora. Portanto, há de ser uma das últimas escolhas que nós fizemos no nosso parasimpático ou simpático, ou seja qual for o sistema selecionado, para este novo voo. Mas o facto de escolhermos estar aqui, o facto de escolhermos continuar a realizar este podcast, isto é também uma escolha consciente para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu pelo menos sinto isso e muitas semanas eu faço este balanço de, epá, faz sentido, não faz sentido, a quem é que nós estamos a chegar, o que é que estamos a mudar, e depois faço sempre aquele reconectar interno de nem é tanto de quem é que estamos a chegar lá fora, mas isto é um exercício que aonde é que nós estamos a chegar cá dentro. Concordo. E de que forma é que estamos a trabalhar isto de Uhum. forma circular e com duas pessoas que conhecemos muito bem, mas noutras coisas não tão bem ou não tão lá dentro, e que esta conversa rotativa e que somos nós que vamos escolhendo e definindo os temas de forma muito, como é que eu hei de dizer, não é arbitrária, é a parte de ser Não, uma. a arbitrária vai rodando, rotativa. Sim, mas não era É esse. aleatório? Não era aleatório, não, era a questão de. Ai, esqueci-me da palavra, pronto, não interessa. Anarquia, não anarquia, democracia, de uma forma muito democrática. Democrática. Bem, isto hoje, incrível. Está Para difícil. quem não sabe, nós gravamos às segundas-feiras. Estamos sempre muito inspiradas. Mas isto para dizer que esta própria seleção dos temas que funciona de uma forma muito democrática entre nós, mas que é muito fácil este alinhamento e que vamos sempre atravessando tópicos que, se calhar, este hoje bate mais a mim, mas vocês até aceitam este desafio, esta viagem, de ok, então bora lá aprofundar um bocado sobre isto e de que forma é que isto afeta a minha vida. E que isto seja um exercício constante de autoconhecimento e de partilha aberta, quase um open source de autoconhecimento entre nós as três e para o mundo, para quem quiser também entrar a bordo destas viagens. Portanto, esta própria escolha, por exemplo, tem consequências e todas as escolhas na nossa vida têm consequências e acho o exercício super giro de olhar para trás para a nossa vida e já fiz isto uma vez, não sei se foi numa sessão de coaching ou de psicologia, que foi fazer aqui a minha estrada da vida, a minha jornada da vida, e com isso identificar uma série de momentos-chave que existiram, não necessariamente escolhas no exercício que eu fiz, do que me estou a lembrar, mas momentos-chave que aconteceram, e se foram positivos ou negativos, e o que é que isso marcou. E agora é o não ver por momentos-chave apenas, mas ver por momentos de escolhas. Quais foram as escolhas que nós Decisão. fizemos na nossa vida? Sei lá, eu fiz escolhas de mudar de cidade, foi uma escolha gigante. Faço uma escolha de deixar de tomar a pílula a cada criança que nasceu, por exemplo, também foram escolhas gigantes. Algumas ainda a sofrer, positivo ou não, as consequências catastróficas. Mas são decisões importantes também como casal e que lá está, algumas são escolhas unilaterais, outras são escolhas partilhadas com pessoas-chave da nossa vida, mas quais são essas escolhas na nossa vida? A escolha de qual é a área que vamos estudar, qual é a empresa para que vamos trabalhar. Gosto muito de ver esse exercício como quais foram os pontos de viragem e às vezes eu paro um bocadinho para pensar no, ok, naquela altura eu decidi mudar de cidade e até mudar de área. E se eu não tivesse mudado de cidade naquela altura? Qual era a vida B que acontecia? E adoro entrar neste mundo de realidades paralelas, Alternativas. quase. É assim, tipo uma ficção científica da minha própria vida, para me ajudar também a perceber e às vezes a empoderar. Olha,
graças ao facto de teres tomado esta decisão, que nem sempre foram decisões fáceis ou Hum, óbvias, hoje em dia estás aqui a fazer isto ou a sentir isto e alcançaste XYZ. E é interessante percebermos que tudo aquilo que vamos tendo na vida são normalmente consequências, algumas por parte da sorte, que ela também existe, vamos acreditar Uhum. nessa, quanto que é? 10%? Não? 2%? Depois cada um tem a sua opinião. depende, exato. Mas grande parte é consequência, é usufruto de decisões tomadas por nós, não é? E que elas podem ser decisões mais conscientes ou decisões mais inconscientes. E acho que é importante também termos essa consciência. E era por aí que Não eu fazeres pretendia vir um nada ou bocadinho não. hoje. Isso também é uma Sim, decisão, não é isso que eu ia dizer. Não fazer nada ou deixar só as coisas andarem e não decidir também é uma escolha. Hum, sim, mas acho que nem sempre é fácil a pessoa olhares para trás e veres as escolhas que fizeste, certo. No momento em que tu estás e decidires das escolhas que queres fazer para a frente, nem sempre é fácil, às vezes, a pessoa ter uma perspectiva é? Uma visão tão clara. clara, sim, uma visão tão clara, e às vezes a pessoa vai-se deixando levar e nem sempre é fácil, sei lá, se olhares para trás há escolhas que são óbvias, não é? Tipo, a área, para mim, é das poucas coisas que sempre foi muito óbvio para mim, a área era sempre artes. Foi uma escolha fácil para mim, em termos de liceu. Mas, por exemplo, em termos de curso foi super difícil. Eu mudei 3 vezes de curso, acho que continuaria a mudar, talvez. A mesma coisa do trabalho, eu gosto, mas tenho muita dificuldade em centrar-me só numa área. Uhum. Então, em dificuldade em termos de escolhas de trabalho, de área de trabalho, acho que, não sei, é mais difícil para mim, perceber ao certo uma coisa Uhum. só, porque eu gosto de muitas coisas e então é difícil. Em termos de escolha de vida, óbvio que também de relação, não é? Também Uhum. escolhi, foi uma escolha, não é? Casei cedo, hum, e por acaso até acho que estamos numa fase em que um bocado um balanço, talvez, eh, das escolhas também que fizemos, no sentido de eh, é igual, não somos as mesmas pessoas, não temos os mesmos objetivos que tínhamos de antes, então somos pessoas diferentes. Que escolhas é que vamos fazer daqui para a frente? Então eu acho que isso ao fim de algum tempo também acontece e é engraçado. É um ponto, é um ponto interessante. Escolha em termos de futuro, sei lá, E tenho essas escolhas tantas coisas. conjuntas também são importantes, mas eu acho que para o futuro é preciso sempre ter uma parte de visão, não é? Ou seja, Uhum, nós temos uma visão daquilo que queremos. Não sabemos se vamos chegar lá e não sabemos se pelo caminho vamos mudar essa visão que atualmente temos. Mas temos certo. sempre uma vontade, não é? Daí, pronto, até fala-se muito da cultura portuguesa, que muitas vezes somos muito críticos e gostamos de falar mal. Eu não me identifico muito com essa cultura, essa parte da cultura, mas, mas se sabemos criticar é porque sabemos o que é que gostamos ou não gostamos. E a partir do Hum, momento em que sabemos o que é que gostamos, conseguimos projetar para a frente um mundo ideal. Um mundo ideal, eu envisiono, eu vejo uma realidade em que nós temos esta maneira de viver, estas rotinas, esta forma encaixada de estar, agora como casal, como família também. E para hum, chegar aí, precisamos de fazer um caminho. E depois pode sim. haver várias possibilidades de caminho, não é? Podes fazer este caminho assim, podes fazer esta formação assada, podes fazer e trabalhar para esta empresa assim, ou etc, etc, etc. E depois são escolhas desses vários caminhos possíveis, quais são as escolhas que nós fazemos. Portanto, para o Hum, futuro, eu acho que o exercício de ver para trás ajuda-nos também a perceber que nós já tomamos uma série de escolhas e pois torna já. mais fácil o exercício de fazer escolhas para a frente. No entanto, Hum, para fazer escolhas para a frente é preciso ter concreto e partilhado, seja connosco próprios ou com outros, se forem escolhas bilaterais, não é? Ah, que estejam claros esses possíveis caminhos e se estamos alinhados nessa visão de futuro, não é? Porque quando falamos em visão de futuro, quando temos uma família, quando temos um marido, quando temos filhos, essa visão de futuro, à partida deixou de ser uma visão só nossa e convém que as pessoas que estão é, connosco no barco estejam on board nessa visão, não é?
E também esse Sim. exercício de alinhamento de visão do futuro é um exercício muito giro para se fazer em casal, que nem sempre temos ou reservamos tempo Uhum. para que isso aconteça, mas, aliás, ia só sugerir aqui uma coisa antes de passar a palavra à Joana. Uhum. Ia Ah, sugerir uma coisa que era, eu estava a ouvir o podcast, até vos estava a dizer, estava a ouvir um podcast segredo este fim de semana. E Que eles não era o nosso. acabaram o exercício com um desafio um para o outro. E eu achei um desafio super giro. Aham. E ia já lançar esta possibilidade aqui ao vivo de, com cada episódio, lançarmos um desafio umas às outras e de todas Ok. realizarmos esse desafio. Já fizemos isso uma vez com um desafio de ilustração, uhum. ou Pois seja, foi. materializar numa ilustração e todas nós fizemos o exercício, e hoje ia lançar o desafio de exercício prático. E com isso ia Hum. dizer que o Qual é? desafio podia ser a visão do futuro, possíveis caminhos e uma ou duas escolhas como casal, porque nós não estamos sozinhas nos nossos barcos. O que é que acham? Isto foi assim um bocado inventado agora em cima da hora, mas estão Tá bem, vamos. confortáveis com esta Vamos a isso? proposta? Acho que sim, acho que Mete sim. lá. Até ao A próximo visão do episódio. Temos futuro. que concretizar até ao próximo Até ao próximo episódio. episódio. Achei que era agora. Não, temos Não, que agora é um concretizar, bocadinho intenso. depois cada uma Calma. vai à sua vida e à sua vida e ao seu marido e por aí fora. Podem fazer primeiro uma reflexão individual, depois partilham com o marido, alinham e não precisamos de partilhar qual foi o resultado, é só garantir que o fazemos. Portanto, Muito definição bem. de uma visão final, 2 ou 3 caminhos para chegar até essa visão e uma escolha, que pode ser uma pequena escolha, um pequeno hábito que vai mudar, uma ou duas escolhas que fazemos com esse exercício. É um desafio para nós, mas Aceitam para o quem nos está a desafio? ouvir também. Exato. Sim, quem está a ouvir também devia Bem fazer. puxado, Uhum. Joana, bem puxado. E depois Ah, digam-nos e se essa? efetivamente aceitam o desafio de ser desafiadas e de cumprir até ao próximo episódio, desafiadas ou desafiados. Desafio Ah, aceito. Vamos lá. pronto, Uhum. desafio aceito. Joana, desafio aceito. Sim. Vamos a isso. Também vá, bora. E agora passo-te a palavra, Joana, desculpa. Então, vamos a isso. Estava-te a ouvir e esta, quando me lançaste este tema, eu também fiquei a pensar muito nisto de hoje estou de férias e pronto, e foi uma logística diferente de gravar o podcast e na altura pensei sim ou não, se gravo, se não gravo, é óbvio que gravo para mim, pronto, há coisas que não falham, mas achei graça tu teres dito este tema, porque de repente, não, com este tema tenho mesmo que ir, não é? Decisões, a vida é feita de escolhas e, e eu estava a pensar nisso, muito pela disponibilidade que as pessoas têm também. Muda muito a tua maneira de olhar para as escolhas se tu és uma pessoa mais aberta, mais disponível, ou se à partida és uma pessoa com um bocadinho mais, não digo medo, mas pronto, isto foi só uma reflexão. Resistente. Sim, Resistente. sim. E essa coisa que estavas a dizer de pensar em várias alternativas da tua vida, eu também faço imenso esse exercício. Até havia um filme sobre isso, de uma pessoa que apanhava um metro e, de uma pessoa, Também e da vi. mesma pessoa que não apanhava um metro. E a vida dela mudava completamente. Uma coisa tão Exato. simples. E, E não estava bem nem pronto, mal, eram só cenários diferentes. Diferentes. exatamente. Exato. Que mudava completamente a vida. E eu também penso muitas vezes nisto. E, E a e conclusão pronto. é o quê? Fizeste boas escolhas? Eu acho que tenho feito boas escolhas. Acho que tenho feito boas escolhas. E é Prova giro disso é ver a que as Joana estar coisas aqui agora. mais. Exatamente, então. E cheguei a muitas conclusões. Olha, as escolhas mais importantes foram as que me custaram menos. Ou seja, porque estavam alinhadas com o que eu queria, não é? Por exemplo, Hum. o Tomás foi a escolha da minha vida, não é? Tipo, a mais importante de todas. E foi super natural. Tipo, as coisas Uhum. Por acaso foi-se construindo. não subscrevo. Eu acho que as escolhas mais importantes, por acaso, no meu caso, grande parte delas foram difíceis. Mas eu já explico a seguir, desculpa. Uhum, não faz mal. Mas, é óbvio que são pesadas na medida em que têm muita importância na nossa vida, mas que foram crescendo. Hum, eu lembro-me que quando nós casámos e decidimos também: "Olha, vamos confiar, venham os bebés que que Deus quiser", e vieram logo 2, pumba! Mas, pronto, também acho que passa muito por confiar, não é? A pessoa, pronto, sentir que tem mesmo que nós temos um plano, nós não fazemos ideia do que é que vai sair daqui, mas está, apesar de sermos nós a escrever isso,
de confiar. Acho que também passa muito por aqui. E que outra conclusão que eu cheguei foi que nem sempre as escolhas óbvias são fáceis. Ou seja, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho a família sempre como prioridade. Sempre tive, desde que, pronto, que não tinha uma família minha, não é? Pais e irmãos, sabia que queria casar, sabia que queria ter filhos, portanto, o trabalho que eu iria escolher teria que andar a par e par com essa, com essa Com essa vida, não é? escolha, Não sim. podia, com essa escolha, eu não podia de repente ir para uma agência de publicidade que trabalham até tardíssimo se queria Uhum. ter uma família. Portanto, mas apesar de ser óbvio, nem sempre é fácil, porque a pessoa às vezes depois Pois não. pensa nisto, e se eu tivesse investido mais? Ou e se eu, pronto, claro que pronto, é importante a pessoa saber o que quer e saber o que é importante na vida, não é? Porque senão andamos perdidos. Mas às vezes eu penso nisso, e se eu tivesse apostado, em vez de ter apostado Uhum. nisto, se eu tivesse apostado naquilo, se calhar podia ser muito mais isto ou aquilo. Mas depois, pronto, é o desconstruir, mas era isso que eu queria, não. Então estamos bem. Sim, às vezes nós não deixamos de ser pessoas ambiciosas, não é? E a nível Claro. individual, por muito que a pessoa adore, e eu adoro a minha família, adoro os meus filhos e tudo mais, mas não deixa de ser uma escolha difícil no sentido de que, lá está, tu nem sempre consegues fazer as coisas como tu queres, da maneira que tu queres, ou arriscar da maneira como tu achas que vai ser mais incrível, porque sim, porque depois também tens outras prioridades, e aí é o que tu estavas a dizer, tens mesmo que definir as tuas prioridades bem definidas para Uhum, perceber, para depois aceitar também as escolhas que fazes. claro. Porque vão existir escolhas que se calhar não era aquilo que tu mais querias fazer ou que tu mais querias escolher, mas que, tendo em conta as tuas prioridades, é a mais acertada e faz Uhum, sentido naquele momento. Ahm, sim. mas nem sempre é fácil. Eu no outro dia Uhum, estava a ver um vídeo que até vos enviei e achei essa coisa espetacular de choose your hard, não é? Escolhe o teu difícil, a vida é Também difícil. adorei. Temos que Adoro partilhar também isso. no nosso Vamos, no uhum, Instagram. sim, Sim. porque tipo, ser casado é difícil, ser divorciado é difícil, escolhe o teu difícil. Comunicar de forma aberta, tranquila e constante é difícil, não comunicar também é difícil. Escolhe o teu difícil. Viver presente em casa com os filhos e ter menos tempo no trabalho ou menos a opção de estar tanto tempo dedicado ao teu trabalho é difícil, mas também não estar presente com os teus filhos e estar sempre dedicado à tua carreira e não sei o que também é difícil. Portanto, escolhe o teu difícil. Eu acho que esta maneira de pôr as coisas é gira e fez-me ficar a pensar muitas vezes em muita coisa, de que há realmente escolhas difíceis, mas uhum. que se estiverem alinhadas com as nossas prioridades, são as mais acertadas. No entanto, não deixam de ser difíceis, não é? Sim. E sais do papel de vítima, não é? De agora não tenho isto, agora não tenho Certo, aquilo, porque não sei mais, e passas para o papel de eu sou responsável por isto porque é uma coisa que eu quero. sim. E tudo bem, e Sais, sei que não tenho estas coisas. ah, sim, eu também gostei mas muito foi uma dessa. decisão consciente. Sim, é Uhum, isso. É, acima de tudo, Mas tem que ser é, consciente, tem que ser, não pode ser não só, invalida que eu vou seja imenso difícil. com, eu sigo imenso os sinais e let it flow. Sou A um bocadinho lua, holística, mas eu muito contrabalanço holística. muito a minha parte holística com uma parte estratega. Estou sempre a pensar tipo, em opções e escolhas e isto, nananã. Então é mais. Há vários fluires às vezes, não é só um rio, há um rio com vários riachos e acho que essa é importante de termos claro para onde é que queremos ir, mesmo que isso mude, acho que nos ajuda muito. E há bocado a Joana estava a dizer, eu achei esse vídeo super interessante, Margarida, porque ajuda muito a tomar decisão, perceber que o não É, tomar decisões também é uma decisão e que é isso também é isso. difícil. Portanto, o choose your hard, achei mesmo interessante essa mini reflexão tão pequenina e tão poderosa. Choose your heart é mesmo intenso, sim. Sim. uhum. E Já agora disse, um vou bocadinho tatuar isso, vou fazer uma tatuagem dessas e mesmo aqui lá vai ela, num sítio pronto. onde eu veja. Eu adoro. Não, porque eu achei essa frase
Na testa, olha, Mesmo põe na importante. testa. Na testa, É todas as mas quase. põe logo ao contrário, que é para quando te olhares ao Que espelho é para ver e conseguir ler. Exato. Mas agora desafiando aqui um bocadinho o que a Joana estava a dizer de que as melhores ou as maiores escolhas foram fáceis, eu por acaso não sinto nada isso, porque eu sinto que as grandes catapultas de viragem na minha vida não foram nada fáceis. Eu a determinada altura decidi ficar em Lisboa. Portanto, o vir para Lisboa foi fácil, foi em continuidade, desafiado pela empresa que eu estava, perguntaram se alguém queria ir, pick me, e vim. Portanto, essa escolha foi fácil, foi fluir, algo que era natural, eu já conhecia muita gente cá, gostava muito da cidade, vinha cá regularmente, essa foi fácil. Decidir despedir-me em plena crise de 2009, 2010, despedir-me para ficar numa cidade enorme, porque eu queria muito passar por uma fase de trabalhar em grandes empresas que sentia que em Braga não tinha, não foi nada fácil. E nesse momento eu tinha que tomar a decisão de ou voltava e não sabia se tão cedo ia ter a oportunidade de vir para Lisboa em breve, se eu voltasse naquela altura, ou despedia-me porque não havia possibilidade de continuar na empresa em que eu estava e ficar cá. E eu sabia que queria ficar cá, porque eu sabia, eu sentia isso em mim, sentia que era aqui que eu queria estar. Que era por aqui. E, portanto, não foi uma escolha fácil. Estava em crise, tinha imensos amigos desempregados, só se falava em desemprego na televisão a toda a hora, de manhã, à tarde, à noite. Eu não era assim tão competitiva, mas eu gostava de trabalhar, eu acreditava que queria trabalhar, acreditava que aqui também ia haver trabalho. E a verdade é que nem cheguei a estar desempregada, nem cheguei a ativar o subsídio de desemprego e fiquei. Mas isso foi uma catapulta tão grande da realidade em que eu estava, que era tudo empresas muito pequeninas e, portanto, processos muito pequeninos e a própria ginástica mental era outra ginástica mental do que aquela que na altura quando fui para a Zone, portanto, era assim uma coisa tipo Sim, enorme. grande, enorme. Sim. Portanto, foi uma decisão difícil. E ao mesmo tempo que tomei essa decisão, porque a minha é tudo ou nada, né, também decidi acabar com o meu namorado, que estava à distância, também não sabia, mas tinha estado imenso tempo solteira antes e também não queria voltar, portanto também não era uma decisão fácil. Eu estava a mudar de emprego, ia mudar de cidade e também vou mudar. Olha, que se lixa, acabei com tudo na altura. E foi graças ao acabar com tudo na altura, que nem sequer queria nenhuma relação amorosa, que 15 dias depois conheci o João. E nem queria, estás a ver? Mas se calhar Uhum. foi o ter tomado aquela decisão de eu não preciso, que depois me permitiu estar segura e arrumada Aberta. internamente, aberta, receptiva, quando conheci o João, que até então, 10 anos se passaram e continua a ser o amor da minha vida, ouviste, João? Mas Fofinha. pronto, isto para dizer que eu não sei o dia da amanhã, sei o dia de hoje e sei que quando penso no dia da amanhã continuo a incluí-lo a ele. Mas sei que também Sim. que a Isabel de há 10, há 20, há 30 anos, tomei várias decisões completamente noutro sentido, porque se calhar não me arrumei internamente como me arrumei nessa altura. E foi uma arrumação que não foi fácil, não foi só deitar coisas fora que eram fáceis de descartar. Não eram, não era assim tão linear. Foi uma decisão difícil, e que, no entanto, depois me trouxe outra calmaria, que aí sim, depois o ir conhecendo o João e deixando. Essa decisão também foi fácil, porque a decisão difícil veio imediatamente antes Sim. desse fluir, mas tive que arrumar ali um bocado o rio para permitir que outros riachos se transformassem e me levassem ao mar. Mas, e no emprego também vejo isso, todas as grandes mudanças de trabalho que eu tive, na sua grande maioria, foi em momentos que eu estava feliz, onde estava, onde eu gostava das pessoas com quem trabalhava. Nunca tive, ou não me lembro assim nenhuma, não, já tive algum, não. Mas pronto, vou focar nas mais recentes, vá. Nestas mais recentes, em todas elas, eu estava a fazer coisas giras e que gostava, e a descobrir coisas novas e com pessoas que gostava de trabalhar, e ainda assim eu decidi mudar. E eu sinto que tenho vindo a crescer e a aprender imenso, e a aprender coisas que gosto, e estar cada vez mais alinhada com aquilo que eu acredito que é a minha missão no Uhum. mundo, neste, neste contexto, porque depois eu posso ter várias isas e tenho outros contextos que ainda terei outros caminhos pela frente, mas dentro deste contexto sinto que fui subindo esta montanha numa ótica de autoconhecimento e conhecimento daquilo que está à volta deste mundo, porque tomei essas decisões difíceis. Nenhuma delas foi uma decisão fácil. E Uhum. deixar para trás pessoas que gostamos de trabalhar e ambientes saudáveis de trabalhar não são decisões fáceis. E, no entanto, Pois não. são decisões que, pronto, às vezes corre mal, e também já tive situações em que correu mal e tive que reajustar
passei por empresas em que não me identifiquei, então voltei a mudar, mas pronto, também isso é uma escolha, podia ter mudado. Epá, estava tão confortável num sítio tão feliz e agora vim parar aqui a este que está tudo à facada uns aos outros. Facada, salve seja. Mas pronto, passei por sítios em que não me identificava com a cultura e com o ambiente que se respirava na altura e isso fez-me mudar outra vez. Podia ter, olha, mudei, agora estou pior, Exato, agora tenho mas que olha, aguentar. é a vida, agora tenho que aguentar. E tive que Agora vou mudar aguentar, com exato. uma Mafalda pequena, portanto, com a Mafalda não, com a Mariana, na verdade. Tenho uma criança pequena, agora aguenta, olha, tenho uma criança. Não, tipo, falei com o João, não estou nada feliz. E o João também, se não estás feliz, muda, bora. E bora. Sim, E ainda bem que mudei. E sempre que mudamos, e sempre que as decisões são difíceis de mudar, mas mudamos com mergulha, respira vamos. fundo, mergulha e vamos nadar a crawl até chegar à próxima ilha, o que for preciso, normalmente encontramos ilhas onde o sol brilha. Uhum. Portanto, também dar um certo ânimo que nem todas as ilhas boas vêm a seguir de decisões fáceis, às vezes são decisões Acho difíceis. que a vida é muito cíclica. Eu acho que a vida é super cíclica. Eu concordo com isso. Eu também sou muito assim. Eu tenho feelings. Acredito que as coisas tipo, pá, não, é mesmo por ali. Porquê? Não faço ideia, mas estou mesmo a achar que sim, faz sentido. E vai, e investe, e vai, e anda, e não sei o É quê, verdade. e a coisa flui. Eu também sou assim, sempre fui assim e sinto que sou um bocado assim. Mas, É um mix, mas né? É um acho mix de feeling, é tu um, tu sentes que aquilo. tens quase a certeza absoluta, mas Uhum. tipo, mas E como é depois que tens vais certeza? Não sei. experimentando Sim. formas diferentes, né? Vais experimentando, vais Incerteza da investindo, incerteza, não é? enriquecendo, aprendendo. É engraçado. Mesmo quando em entrevistas de trabalho, eu lembro no princípio, havia alturas, sei lá, pronto, havia uma que eu queria mesmo e que eu tinha decidido que era aquilo e que eu queria mesmo não sei o quê. Para mim já estava certo que eu ia e a verdade é que eu era chamada. Enfim, entrava e não sei, as coisas, quando eu só acredita mesmo, eu acho que as coisas eventualmente acontecem, não faço ideia. Não sei porquê, não sei explicar, mas sinto um bocado isso. Sim, No às vezes entanto, pode demorar. às Sim, vezes às vezes demora, pode sim. demorar. E às Sim, vezes achamos que estamos a ir por um caminho e depois as coisas vão-se perdendo pelo meio. Por exemplo, sei lá, a questão da Have Some Sugar, não é? Foi uma fase super difícil para começar, porque eu estava grávida da Maria, 7 meses. A empresa onde eu estava a trabalhar, de repente acabou com o departamento onde eu trabalhava, o departamento todo foi realocado, realocado não, despedido, uns foram realocados para outras empresas que eles tinham de outra coisa, mas era uma área completamente nada a ver, era como tu dizias, Joana, aquilo eram uns horários completamente ridículos, era o que eu dizia, eu não quero ser esta pessoa, eu preciso estar presente, e foi uma decisão difícil, tipo, pronto, ok, não vou, não fico sem nada, acabou-se, não aceitei e fiquei, e fui-me embora. E então foi um bocadinho intenso, porque, sei lá, tudo muito complexo, as hormonas muito complexas, 7 meses de gravidez, tu pensas, tipo, e agora? O que é que eu vou fazer da vida? E não sei o quê, não é? E depois é engraçado como as coisas vêm umas atrás das outras, porque uma pessoa tinha feito uma vez, a mulher de um senhor que lá estava, tinha feito um bolo, não sei o quê, para não sei quem, e eu tinha achado aquilo engraçado, na empresa onde eu estava ainda. E disse, que engraçado, não sei o quê. Sim, ela faz isto, não é? E por acaso fui conhecer a página dela. E por acaso, não é? E depois disse, olha, o meu filho fazia anos aqui, daí a pouco tempo. E eu disse, se calhar, porquê que não? E blá, 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 blá. A verdade é que eu que sou uma pessoa tão criativa e que para mim isso é vida, criar, seja em que plataforma for, em que formato for. Eu estava numa área tão pouco criativa, nada a ver comigo, na realidade, que era publicidade online, não tinha nada a ver comigo, em termos de só vendas, mais E parte do dia a comercial. dia, sim. O meu dia a dia era uma seca, eu não gostava do que eu fazia. E estas coisas todas foi tudo tão complicado e tão complexo, mas depois de repente, até porque eu estava a trabalhar naquela empresa, de repente eu vi aquele bolo, de repente o meu filho fazia anos, de repente, tipo, porque não, vou experimentar. E de repente dali nasceu o Have Some Sugar. Foi mesmo isto, foi umas coisas atrás das outras. E é engraçado ver como, por exemplo, agora eu sinto numa fase em que já fiz muita coisa, tenho muita experiência e sinto que esta experiência da Have Some Sugar foi super útil e super importante no sentido para me aceitar um bocadinho mais como artista, porque eu nunca me aceito muito como artista, que é um bocado parvo, mas a verdade é essa, é que eu tenho sempre muita dificuldade em tipo, artista, mas a verdade é que é engraçado a quantidade de feedback de Maria é uma verdadeira artista, tu é realmente incrível, realmente eu não sei o quê, e cada vez mais parece que a coisa vai enraizando
e Sim. que, sim, se calhar sou capaz de fazer Acho mais. que a Sim, se decisão do calhar. artista nunca deve vir de nós, na verdade, não é? Ninguém melhor do que as pessoas de fora para nos darem esse É, feedback, se efetivamente sentem que há ali uma criação de valor que não existia antes e que passou a existir através das tuas mãos, de Uhum. alguma maneira, é. não é? É engraçado ver como é que isso, de repente, me ajuda tanto a nível individual, a nível de autoconfiança também, no sentido até de explorar outras coisas. Agora tenho outros projetos que também vou querer fazer e que ando aqui a pensar e a querer andar com eles para a frente, mas talvez porque todo este processo e todas estas decisões que foram sendo tomadas ao longo desta vida e que não foi uma decisão fácil, criar a Have Some Sugar com 3 filhos pequenos e com o Diogo que estava pouco presente em casa. Portanto, isto foi uma decisão muito complexa. E mais complexa ainda é decidir todos os dias continuar. Porque Sim, há alturas em que a pessoa diz tipo, pá, pronto, é giro, é engraçado, dá-me gozo, mas tipo, não, quero um trabalho Sim. das 9 às 6, quero ter fim de semana, quero. Mas depois vais continuando e vais fazendo e vais decidindo continuar. Então é giro ver como essas decisões todas também te levam a um ponto em que tu tens mais autoconfiança, mais segurança em ti na área que tu própria queres, porque eu tenho a certeza absoluta hoje em dia que esta é mesmo a minha área no sentido artístico, não propriamente só bolso ou só isto, mas modelagem, criação, do nada, esta parte. Então é giro ver essa evolução e ver como estas decisões nos vão dando mais confiança para tomar outras decisões daqui para a Uhum. frente. E Eu eu sinto acho que há isso. uma coisa que também é muito importante, que é o nós, quando estamos cansadas, nós duvidamos de tudo. Não sei se isto vos Verdade. acontece, né? A mim Parece. acontece também. No outro dia estava a chover imenso e estava o vidro todo, mesmo com aquilo no máximo, não conseguia ver bem. E o meu estado de espírito era esse também. Ou seja, estava tão cansada, que um choro da Vera e me irritava imenso. As miúdas pegarem-se, que é normal. Constante, sim. Irritava-me imenso. O meu trabalho, a certa altura, já me estava a irritar imenso. E assim, calma, aqui, porque nós às vezes pomos tudo em causa, não é? Tipo, de repente a minha vida, e será que eu tomei as decisões certas e que como é que eu cheguei até aqui? Pronto. E ter consciência disso também, é que se nós não estivermos bem, descansados, a importância de dormir, que isso muda tudo. E é É, engraçado é, que é. depois, quando a pessoa está de férias e de repente está ou mais ligada à natureza ou só a mudar de ares, as coisas vão acalmando. Parece que a poeira vai pousando com calma. Olha, afinal, o meu trabalho é mesmo fixe. Ainda agora, todas as noites temos jogado jogos da Mevo. E há jogos completamente loucos. Há um que atiramos burritos, que é muito giro. A próxima vez que tivermos, eu levo esse jogo porque é muito parvo e muito giro. Depois outros mais de estratégia e tudo mais. E ver que, pronto, a pessoa está a contribuir para uma coisa que é boa no mundo. Pronto, a pessoa começa, quando a poeira começa a pousar, a chuva a acalmar, a pessoa pensa, não, realmente eu estou a tomar as decisões certas. Mas é esta consciência de que se nós não estivermos bem, se nós tivermos. E pronto, e de repente a pessoa até sentiu uma coisa estranhíssima a semana passada, que parecia que estava. Já me disseram que pode ser um início de ansiedade, tipo, de um ataque de Falta de ansiedade. A ar. pessoa parece que fica sem ar, tipo, a pessoa começa a pensar, tipo, eu não estou a dar conta do recado, tipo, eu não estou a dar conta do recado no trabalho, não estou a dar conta do recado em casa, tipo, e pronto, e depois passou, felizmente. É o Mas, inverno também. O inverno não ajuda. mas é tão não sei importante se. isso que estás a falar agora das lentes com que vemos o mundo. Sim. É mesmo importante, porque quando falamos em escolhas, falamos muito de nós somos o decisor, não é? E nós temos que perceber que nós temos Uhum. que estar bem para a tomada de decisão. E às vezes é preciso fazer essa Hum. análise de, ok, há escolhas Sim, fáceis, há escolhas difíceis, mas para todas elas, quem é a pessoa que sim, está a sim, sim. decidir? Esta pessoa é alguém que está estável, saudável, Equilibrado. a ver Sim, sim, é sim, alguém que sim. está equilibrado, e portanto, Sim, se o não Tomás estiver já me equilibrado, o que é dizia. que eu preciso de fazer para estar equilibrado? Essa é a primeira escolha. E isso que estás a dizer é importantíssimo, Joana, portanto, diz, O diz. o Tomás a dizer-me assim, eu a certa altura a pôr tudo em causa, não é, estava no tornado, não é, a toda a velocidade, e o Tomás assim: "Tudo bem, Joana?" E eu disse: "Não, mas estas coisas eu estou a sentir isto, portanto isto vem de algum lado, não sei o que mais." E o Tomás só dizia assim: "Mas primeiro vai dormir." Exato. Primeiro vai dormir.
vais dormir umas boas noites seguidas e depois falamos sobre isso. Tudo bem, são coisas que estão aí. Mesmo que estejam mais adormecidas a tudo mais. Temos que ver. Mas agora vai dormir. Precisas descansar. Tipo, não, senão é isso que tu dizes. Vemos tudo com as lentes erradas. É porque imagina, quando eu Ah, estou mais cansada, ainda no outro dia tive uma conversa gira sobre uma música que é o Half Awake do Fake Empire, não sei se conhecem, depois posso partilhar com vocês. E eu estava a comentar, tipo, às vezes sinto-me half awake, não é? Tipo, sinto que podia estar a fazer muito mais estás coisas e zombie. a minha missão e se isto é um Fake Empire, e pronto, também comecei a desconstruir um bocado o mundo. E lá está, depois tive algumas noites a dormir bem. E se calhar uns dias a seguir estava-me a sentir 1.5 awake, em vez do half. Mas Já portanto, bates tudo. pronto, mas isto não é um tema que para mim esteja encerrado cá dentro do meu caminho, e por Uhum. isso é que também fiz este desafio para partilhá-lo com vocês, mas que é muito, muito importante percebermos onde é que nós estamos. Aliás, eu uso muita analogia nos casais depois do nascimento de um bebê, que é um barco em tempestade. E sempre que tenho alguma amiga que vai ser mãe pela primeira vez, eu digo, olha, a maior parte o número de casais que se separa depois de um bebê nascer é um assombro, mas é agarrar-se àquela filosofia que um ano depois do bebê nascer é como se fosse um barco em alta tempestade. E tu acredita que o barco vai atravessar a tempestade. E sempre que houver desalinhamentos e defusões, lembra-te que são ondas que vão e vêm, e depois Uhum. no final a tempestade Vai passa e as passar. coisas começam a melhorar. Porque é verdade, um bebê, especialmente o primeiro, para a grande parte dos casais, há imensas tensões, há noites mal dormidas de um lado, do outro, há hormonas, há milhares de coisas que de repente e é toda É. uma tempestade. Mas também aí nós podemos fazer a escolha de continuar com aquela pessoa e tentar construir aquela família, ou não quero mesmo esta pessoa e que eu prefiro continuar sozinha, e aí, lá está, eu chamo muita atenção a esta questão de com que óculos, com que olhos é que estamos a ver o mundo e a tomar as nossas decisões. E lembrar-nos Uhum. que o primeiro momento é a decisão de nós estarmos bem e equilibrados para conseguirmos ver o copo meio cheio, meio vazio, mas ter este equilíbrio mental dentro de nós. E Parece depois aqueles de óculos garantir essa do... parte, essa ser a primeira escolha, não é? Dentro Ah, do possível, então aí sim tomar o resto das escolhas com base numa base sólida e mais estável. Sim. Ainda por parece cima aqueles neste óculos quando vais ao oculista, que depois aquelas lentes. sim. Sabes? Sim, a calibração de visão, não é? Sim. Ainda É. por cima, no meio desse turbilhão todo, nós falámos aqui sobre mudar de vida e a pensar, pronto, isto. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar Lá de está, vida. Tudo é um alinhado, está sinal, é tudo um alinhado. sinal. Mas sabes, em relação a isso dos filhos, eu ainda hoje estava a pensar nisto no passeio. Acho engraçado no princípio, é muito intenso, é um desafio, é um grande desafio ter filhos pequenos. No entanto, os dois pais são muito necessários. Ou seja, é muito necessário que estejam os dois muito ocupados com os filhos. Portanto, não existe tempo livre. Existe sempre, há sempre coisas para fazer. Porque há sempre uma criança para entreter, principalmente quando tens vários filhos, não é? Há sempre um almoço para fazer, há sempre um cocó para lavar, há sempre alguém que quer ir à casa de banho, há sempre alguém que quer água, há sempre alguém que quer comer, há sempre... Ou seja, tu tens o teu tempo, o teu dia-a-dia, super ocupado. E a tua visão em relação ao teu marido, ou seja, os dois, em termos de casal, a perspectiva que tu tens é que vocês são mesmo uma equipa, porque se não forem uma equipa, vocês não sobrevivem. Porque é muito intenso. Ter filhos pequenos é muito intenso. Quando os filhos ficam mais velhos, de repente começas a ter mais tempo. De repente começas a ter tempo livre, porque eles não precisam que tu lhes dês comida à boca, eles não precisam que tu os leves à casa de banho, eles não precisam nada disso. E eles próprios entretêm-se, tanto connosco como sozinhos. Portanto, de repente, tu como casal começas a ter muito tempo livre. E às vezes, no tempo livre, tu começas a olhar e tipo... então, e tipo, onde é que está aquele trabalho de equipa constante começa a dissipar-se um bocadinho. No sentido que tu já não é assim tão necessário seres uma equipa, ou seja, é uma escolha tua quereres continuar a ser uma equipa ou não, mas é uma perspectiva completamente, é outra lente também, uma lente É muito outra diferente. dinâmica, outro ritmo, não é? Parece Outra... Agora estavas a dizer isso, eu estava a imaginar uma imagem de. Estás a ver os holofotes num palco, não é? De repente Sim, os holofotes viram-se todos para os filhos é, e está sempre nos filhos e de sim, repente voltam um para o outro.
É, E agora? Tipo, e e agora? é. Tipo, vamos ter É que. um reencontrar, não é? É um bocado um É ainda mais reencontrar. dramático quando os filhos saem efetivamente de casa, que isso também é Sim, outro porque aqui ainda problema. tens, sim, logísticas de Uhum. atividades extracurriculares e os jogos e o não sei o quê, ou seja, ainda existe uma certa logística. No entanto, eu acho que tu, quando és pequeno, tu és um bocado forçado a ser uma equipa para tudo. E tem que ser uma conjugação de papéis, tipo, ok, agora faz isto, agora faz aquilo, agora faz aquilo, mas de repente tu já não precisas disso. E tu de repente começas a ter só tempo para ti e começas a fazer coisas também para ti. E já não começas só a viver em função dos filhos, porque quando eles são pequenos tu vives em função dos filhos. E então, para mim, tem sido uma fase um bocado desafiante, porque entretanto passam-se tipo 15 anos, 10 anos, Uhum. 14 anos. E tu de repente é uma lente um bocado diferente, no sentido de somos pessoas diferentes e temos vidas diferentes. E então é engraçada a quantidade de coisas, não é coisas, é a quantidade de como é que tu tens que fazer um trabalho, tens que fazer um balanço e tens que fazer uma reavaliação da, da tua postura enquanto casal, do que é que vocês, do que é que nós queremos construir, o que é que nós estamos a trabalhar para. É engraçado, porque os filhos são muito absorventes, são super absorventes. Uhum. E de repente parece que tens tempo de sobra. Tipo, então agora. Pois. Uhum. Portanto, eu acho que esta fase, eu estou a sentir esta fase super desafiante. Pois, de Porque, voltar a sim, estou a voltarem um ao sentir. outro. Sim, estou a sentir muito desafiante porque lá está, de repente, tu tinhas tanto, era obrigatório estarem sempre a 1000 e de repente não tens que estar sempre a 1000. E então agora parece que de repente tens tempo para fazer escolhas de como é que tu queres estar. Uhum. E às vezes não Mas estás bem alinhada. o desafio que eu vos lancei e partilhei com vocês vem caído do céu. Obrigada, Isa. És a nossa luz. Só que não. Mas por acaso, vou voltar a relançar dentro de mim esta coisa do coaching para casais. Lembram-se quando falámos com a Wanda, Sim. eu perguntar, Uhum. mas não há coaching Sim, para sim, casais. sim. Eu acho tão importante e muito pouco falado, muito pouco explorado, mas que acho que há aqui um Uma potencial de porta, uma negócio, um abertura. potencial de negócio. Sim. Mas para coaching para casais, não sei. Primeiro temos que fazer nós coaching, calma. Exato. Muito bem. Mas sim, é um bom Parece-me ponto. um bom desafio, Uhum. sim. Um bom desafio e um bom exercício. Um bom Uhum. exercício. Não sei, acho que, pelo menos na fase em que eu estou, sinto que se calhar era importante, se calhar vou ter que pôr isso em prática É redescobrir mesmo. dinâmicas onde podem voltar a ativarem-se um ao outro como equipa, ou verem-se um ao outro como É, equipa, não necessariamente a fazê-lo juntos, tal como nos bebés e nas crianças, não estão necessariamente ao mesmo tempo, não é? A entrar e a sair, Uhum. bem pelo contrário, a equipa é muito mais um vai agora, o outro vai depois, um tem este estilo, o outro tem o outro, e este reconhecimento de complementariedade na vida. Mas lá está, para isso é preciso perceber o que é que a pessoa quer para si na vida, cada um dos dois, e de que forma é que um pode complementar o outro com a sua forma particular e genuína de ser, não é? sim, mas o que eu digo aqui também, um ponto que eu estava a querer fazer ver também, imagina, para mim está a ser libertador, honestamente, esta questão de eles serem mais independentes, porque dá-me tempo e eu de Não repente começo consigo a poder pensar, imaginar essa sensação, sim, quase que me banco. exato, é libertador. E eu consigo de repente ter tempo para começar outra vez a sonhar os meus planos, estás a ver? As coisas que eu quero começar a pôr em prática, que estão um bocadinho ali em stand-by há muito tempo na prateleira, à espera de poder ter capacidade para pegar nelas. E agora de repente começo a vislumbrar assim, a chegar-me à prateleira, não é? Uhum. Começar a tirar os livros e começar a lê-los. Portanto, isto para mim está a ser motivante. Mas, por exemplo, não sei se em relação ao Diogo é o mesmo panorama, ou seja, eu acho que Podem estar em ele momentos sente-se, diferentes, não é? sim, é isso, eu acho que ele sente-se muito confortável e sempre se sentiu em ser uma pessoa, lá está, com tarefas muito relacionadas com os miúdos, o ir buscar, o ir fazer, o ir não sei o quê, o ir não sei o que mais. Para mim, cada vez é mais, honestamente, eu sinto-me melhor, mais tranquila com o facto de eles serem mais independentes e não ter que ser eu a fazer por eles. Porque de repente consigo fazer, como, lá está, e buscar aquelas coisas que eu quero, aqueles planos que eu agora preciso de tempo para me dedicar a eles.
e que tenho imensa coisa que quero fazer. Então para mim é motivante esta fase. A nível individual, a nível de casal, sinto que está a ser um desafio alinharmos-nos. Pronto. Mas faz lembrar um bocado o que nós falámos, já não sei se foi no último episódio, que era aquele vídeo dos miúdos, o que é que tu fazias antes de eu nascer, não é? Exato, Eu ia sim. dançar, eu ia dançar. Pronto, agora tenho que ir dançar outra vez os dois. Que chatice, que Sim. chatice. Quem me dera, Margarida! Ah. Não, mas Não. são Não é fases fácil. diferentes. Eu percebo que seja difícil voltar a alinhar. De repente sair essas tarefas todas que nós tínhamos e de repente Por causa é daquilo que nós já falámos. aquela sensação quando alguém ficava com as miúdas. Eu lembro uma tia, uma vez, as miúdas eram muito pequenas, chegou lá a casa e disse assim: vá, agora tem uma horinha para si. E eu até me senti um bocado, não foi bem expulsa de casa, mas foi tipo, ok, não, vou aproveitar. Saio de casa e fico assim à porta a pensar: e agora? O que é E que eu faço o vou quê? Exato. E a verdade é que a pessoa, quando está super ocupada, olha, quem me dera ter 5 minutos para descansar, ou quem me dera ter isto, aquilo. Mas quando chega the real deal, a pessoa fica. E agora? Sim, é um bocado isso. A Sim. Joana, Vou-só qual era andar, essa vou-só tia? andar. Dás-me o número dessa tia. A tia Gabi. Tia Gabi, Preciso se de me uma está tia a dessas na ouvir. minha vida. Exato. Se nos está a ouvir, tia Gabi. Sim, é Ai, muito ai. bom. Enfim, mas pronto. Mas Mas fases acho que é diferentes. um Mas bom também são desafio. desafios engraçados. Sim. E são escolhas que a pessoa tem que fazer. Tens que Uhum. E perceber. vá, para relembrar então as escolhas com que vamos sair daqui, que escolhemos aceitar este desafio, é de escrever, e para ficar também definido entre nós, quando eu digo definir uma visão, é assim tipo um parágrafo, uma frase não muito longa, não muito curta, mas um parágrafo de qual é a nossa visão daqui a 10 anos, como casal, cada uma de nós, vamos pôr 10 Sim, anos. 10 anos são confortáveis? Sim, sim, sim. 10 Fecha. anos são confortáveis. No outro dia vi Ok, também 10 uma anos. coisa, eu estava a ouvir um episódio, desculpa, agora vou só dizer isto, então que tinha a ver com manifestação, que eu acho muito gira, esta teoria, acho engraçada, estas manifestações que tu fazes perante objetivos que tu tens e que eventualmente Sim. começas a atrair as coisas. Pronto. E um dos exercícios que havia lá era escreveres uma carta a ti, como A se ti tivesses, no própria, meu não é? caso, daqui a 10 anos. Como se tu Há um tivesses. site que é o Your Future Self ou Write a Letter. Eu posso partilhar também com vocês. É um site muito giro que depois Partilha. supostamente te Uhum. envia a carta que tu Sim. escreveres hoje para o teu e-mail daqui a X tempo configurado. É muito Ai, básico, muito bom, mas é muito super bom. giro o Sim. exercício de reflexão. Achei super giro esse exercício, tipo, como é que eu escreveria uma carta como estou quase a fazer 41 anos, portanto com 51 anos, tipo, Margarida de 41. E achei esse exercício e fiquei mesmo a pensar naquilo, tipo, vou fazer isso. Pode ser Acho até mais giro, curto, pronto. pode ser até ao teu eu daqui a um ano. O que é que tu dirias ao teu eu daqui a um ano? Eu gosto sempre daquela frase do Do something today that your future self will thank you for. Há sempre essa Sim, visão, não é? E sim, na tomada de decisão, nas escolhas que fazes na vida, acho que essa frase dá um certo alento, não é? Faz hoje dá, alguma coisa, alguma escolha que o teu futuro eu te agradecerá mais tarde. Acho que ajuda a verdade, fazer este zoom out, esta abstração da realidade. é giro. Mas então vá, 5 a 10 anos, se quiserem um intervalo mais Mais intermédio, curto. mas Uhum. vá, num parágrafo, qual é a vossa visão do happy place da vossa vida, o que é que seria uma definição de vida feliz, e depois 2 ou 3 caminhos, e quando digo caminhos são escolhas, são investimentos, são mudanças, cenários diferentes daquele que temos hoje, não é? E depois uma ou duas escolhas de pequenos hábitos, pequenas coisas que a partir de amanhã, e não é amanhã, é a partir da próxima segunda-feira, começaremos a fazer diferente de forma regular e construtiva. Aí a nível individual, portanto, é uma visão partilhada, são caminhos partilhados, que cada um pode fazer o seu a diferentes níveis. As escolhas são a nível individual, são coisas que nós, como indivíduos, faremos e temos total autonomia para fazer de forma independente. Autonomia e responsabilidade. Parece-vos bem? Boa. Faz Muito bem. bem, espero que aí do vosso lado do mundo não conseguimos ouvir a resposta, mas esperemos que também, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, avidacontece.podcast@gmail.com ou através do nosso Subscrevam. Instagram e por aí fora. Nós também somos pessoas
bastante acessíveis nas redes QB. Portanto, vá, até para a semana. Aqui vamos nós. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só partilhar. Obrigada por estarem aí. Em especial, Joana e Margarida, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Obrigada a nós. Isa, É um bom também. exercício sempre. Claro. É sempre bom este podcast. Beijinhos. Adeus e um queijo. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana.